E aí, eu sou o Lucas, e ao invés da gente falar sobre algum tema filosófico ou uma análise cinematográfica, o Revoldox dessa semana vai ser um pouquinho diferente. A gente vai pensar um pouco melhor sobre perguntas, estilos e referências. Tudo isso para te ajudar a orientar a fazer melhor escolhas artísticas e também compreender o que faz uma boa escolha artística. Mostrando também como que você pode se exercitar para ficar mais forte aí no seu trabalho criativo. Porque esse é o manual definitivo infalível para um bom trabalho artístico. Primeiras coisas primeiro, vamos dar uma boa olhada em referências. Você já sabe o que criar e como? Se você não sabe, tá tranquilo. É justamente a primeira pergunta que você precisa responder, dependendo da mídia que você quer buscar e das coisas que você quer criar dentro do que você quer trabalhar. E as referências vão mudar também de estilo para estilo, de formato para formato e de produto de mídia para produto de mídia. Por exemplo, em quadrinhos, você vai pensar na divisão dos quadros, no ritmo de leitura e na quantidade de quadros, para nada ficar muito bagunçado e ter muita informação na página. No cinema, você vai pensar no enquadramento, no cenário, na iluminação e como que a atuação do personagem vai lidar com esse cenário e com essa iluminação. E nos livros ilustrados, você vai precisar dar mais atenção para justamente layout da página, o texto e as imagens e como que isso tudo se encaixa na organização do livro de forma geral, justamente para não ter página demais e nem ter página de menos. E isso tudo é só uma noção para você refletir um pouquinho melhor sobre escolhas e os produtos de mídia que você vai trabalhar. Então, pensa bem e quando já tiver uma base mais ou menos decidida, você volta, porque agora a gente vai começar a lidar melhor com as referências. Nessa primeira parte, seleciona tudo que você achar interessante para uma ideia. Texto, imagem, tecido, cheiro, comida, tudo que puder te trazer uma ideia ou uma referência de como trabalhar alguma coisa, a gente vai usar por aqui, porque esse é justamente o primeiro passo para o processo criativo. Vai estar jogando muita coisa fora para entender como que a gente quer usar alguma coisa e por quê. Porque assim a gente começa a entender como que essas coisas mexem com você e também como que o seu estilo que já está ali dentro vai poder falar sobre essas referências. Parece um pouquinho complicado, mas eu vou fazer isso com você, então relaxa. Para isso eu separei duas imagens de referência. Então no caso a gente vai precisar também anotar o que está acontecendo. Isso eu deixo para você escolher, se você quer pegar o lápis, o papel e a caneta ou se você prefere como eu, fazendo digital. Então pode decidir, vai com calma, porque a gente vai analisar bem detalhadamente. Então essa parte é mais da sua organização e isso é muito importante daqui para frente. Caveira no zoom. Eu acho essa imagem extremamente engraçada, porque quando eu vi ela a primeira vez, a primeira coisa que eu consegui lembrar foi justamente dos tempos que a gente está passando agora, porque todo mundo está afastado e de qualquer forma, eu e grande parte dos meus amigos que já mudaram um pouco de caminho, já estão seguindo outros planos na vida, a gente ainda continua jogando sempre os mesmos jogos e com a mesma turma. Então é maravilhoso imaginar a história que teria por trás desse grupo inusitado de amigos. Imagina, num futuro muito distante, onde a magia volta a surgir, um necromante consegue reviver esse grupo de 5 amigos. E, infelizmente, como ele tem que pagar os direitos trabalhistas para todos os esqueletos que trabalham com ele no seu calabouço, ele precisa também dar alguns dias de folga. E nesses dias de folga, os 5 amigos se reúnem para conseguir fazer aquele hobby que eles sempre gostaram de fazer, mesmo depois da sua vida ter passado há muito tempo, que é jogar alguns jogos no Discord e falar bobagem. Um contraste assim de uma história que pode existir mesmo depois da morte é o que torna essa imagem tão interessante para mim, porque aos poucos com esse contraste a gente começa a criar contexto de algo mais carinhoso e de memórias que a gente pode trazer para essa imagem e trabalhar em cima do que a história não conta pra gente. Porque aqui é só eu imaginando uma situação hipotética que poderia acontecer, mas que sim, eu te garanto que ia ser muito interessante saber mais dessa história. Mas e agora? E se fosse um texto? Porque trabalhar com imagem é um pouquinho mais fácil. O Ártico e os Ursos Polares. Nesse breve texto explica justamente qual que é a ideia da nomenclatura para o Polo Norte e para o Polo Sul, que no caso o seu nome vem do latim, onde descreve que tem ursos e onde não tem ursos. Isso é extremamente engraçado. Imagine a seguinte situação: exploração de marinheiros cansados, barbudos e com baleias, ventos extremamente gelados e navios de madeira rangendo a cada onda que bate no casco, para nomear suas grandes descobertas como urso e sem urso. Uma solução simples e extremamente fofa. Imagina só a expedição cheia olhando as tundras frias e vazias do Polo Norte e se olhando bem sérios.
realmente, aqui não tem urso, com toda certeza. Esses são os pequenos contextos e histórias que existem por trás de uma imagem, ou melhor, de um texto. Então a gente começa a entender melhor vícios e escolhas. Então, você já anotou tudo, hein? Você vai precisar ir fazendo isso pro resto, foto por foto, texto por texto, detalhando como que você pensa e vê principalmente o que te agrada, porque aos poucos vão surgir coisas bem parecidas que você pode tirar e orientar a criação das suas próprias artes. Mas agora vamos exercitar um pouquinho da criatividade. E para isso eu vou usar um grande exercício do mestre Stefano Otoa. Então abre um arquivo aí onde você desenha e cria uma camada toda preta. E a gente vai recortando formas e tamanhos aleatórios, mas sempre com formato quadricular. Depois, pega um brush de textura, deixa marcada a dinâmica de forma para os movimentos serem aleatórios também, de preferência para variar o brush alternando entre formatos, tamanho e direção, apagando e diminuindo a opacidade, girando e mudando a direção da tela. Depois começa a aplicar a cor com gradientes e manchas, mudando os filtros das camadas e a opacidade de uma da outra. Assim a gente vai conseguir começar a criar manchas e ruídos visuais para justamente depois começar a trabalhar as ideias em cima das thumbnails que a gente criou agora. Olha, não tenta buscar nenhum significado ou ideia muito concreta dessas thumbnails no início, porque isso vai mais engessar o seu trabalho e te dar uma visão mais viciada do que você está criando. Isso tudo é um trabalho de manchas e pode te dar muita dor de cabeça tentar buscar um significado no início, porque você vai meio que guiar a sua resposta para que isso se resolva. Então aproveita bem o processo como um estudo, justamente para esquentar as suas capacidades antes de ir para o trabalho mais criativo. E se você ainda tiver com problemas e sentindo que a criatividade esteja te impactando, talvez o problema ainda exista só que em outro lugar. Então, bora para a biblioteca de referências técnicas. Como assim? Livros como Framed Ink, Perspective Made Easy e o Color and Light vão criar um manual de referências de como lidar e trabalhar com estruturas que a gente já sabe que funcionam. Por exemplo, a regra dos terços, que é um bom guia para pontos de interesse em uma imagem, porque é justamente onde os olhos vão para dar mais atenção. Ou, por exemplo, a regra do 80-20, onde a gente vai olhar para onde tem mais ruído, seja 80%, e o 20% servindo para dar uma noção de prisão, angústia ou até mesmo um silêncio em toda essa agitação. Não vou conseguir falar de tudo por aqui, até porque é muita coisa complicada, e coisas complicadas demais para condensar tudo de uma vez. Por isso a gente vai pensar em formas efetivas de deixar o seu trabalho e estúdio de arte, e até mesmo composição, algo guiado por trabalhos que realmente são aclamados pela sua arte e composição. Então, bora pro cinema e pras pinturas. Um artista que eu não lembro o nome me falou algo incrível uma vez, que o trabalho criativo é um processo de remover coisas, remover ruídos e distrações. E é justamente isso que a gente vai fazer por aqui. Deixe a sua paleta de cores limitadas e trabalhe primeiro com a busca de cor local e luz e sombra, entendendo bem como que funciona e por quê. Separando justamente os dois, tá? Um exercício de cor local e um exercício de luz e sombra. Isso para diferentes imagens em diferentes filmes e contextos. Vou dar alguns exemplos aqui e vocês conseguem encontrar referências incríveis no YouTube mesmo de filmes clássicos. Então eu peguei duas referências de trailers aqui, uma do Buzz Lightyear, do trailer da Pixar, e a outra do Arcane, do LoLzinho. Buzz Lightyear. Aqui nesse frame, por exemplo, a gente vê um jogo de luz e sombra bem legal, principalmente para dar um contraste maior por presença do personagem. E isso é uma boa escolha de design, porque colocar muito ruído ao redor do ponto de interesse torna ele difuso, algo perdido e bagunçado, sem ter interesse ou destaque. Por isso, cenas mais introspectivas e intimistas como essa dá atenção para o gestual e como que a iluminação atinge o personagem por mais que seja uma escolha clichê, é uma que funciona ainda muito bem. Sem contar que a gente vê pelas lentes de um espectador, sem contar que a gente vai ver esse filme por um espectador fora da história, por assim dizer. Então, acompanhando e mostrando que a gente vai entender toda essa introspecção que o personagem está passando agora. Arcane. Nesse frame eles escolhem justamente o oposto. Em Arcane, por exemplo, a perspectiva que vemos o personagem é de baixo para cima, com bancos na frente, no caso esse enquadramento, é algo como se a gente fosse o espectador enxerido, além de mostrar que o destaque é algo que não podemos ver, que é secreto. Então a atenção sobre quem somos e como está vendo é muito mais tenso. E o foco das outras pessoas que a gente não vê o rosto também ajuda a imaginar um teatro cheio e com olhos preparados para nos encontrar em nosso esconderijo seguro.
Mas por que eu tô me escondendo? O que aquele personagem tá falando naquele palanque? E qual que é a importância de tudo isso para a história que eu tô? São coisas que a gente só vai saber acompanhando justamente essa narrativa do nosso espectador enxerido. Esses são os primeiros passos e referências para você começar a raciocinar mais sobre como as coisas funcionam e o que pode funcionar para você, encaixando no seu estilo e no que realmente te agrada por trás das coisas que você já tem. E se algo não te agrada ou não encaixa muito bem, tranquilo, começa de novo e vai indo com calma, para descobrir justamente o que te encantou aquilo em um primeiro momento. Porque além de ser um processo de autoconhecimento, é também como que você quer produzir as coisas da forma que você quer. Essas são as primeiras dicas que eu tenho para vocês. Eu vou estudar mais e buscar outras coisas que eu possa falar para a gente também conseguir aprender muito mais juntos. Porque assim a gente consegue ver por outros ângulos e por outras perspectivas como criar uma boa arte e contar uma história maravilhosa. Então, caso tenha algo que eu não tenha falado, que vocês queiram me corrigir ou até mesmo saber mais, escreve aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. E também dê dicas sobre conteúdos que você quer ouvir também em vídeos nas próximas semanas. Porque vai ser sempre um prazer aprender mais junto com todos vocês. Obrigado e até a semana que vem. E quando já tiver decidido